Olá, pessoal. Boa tarde. Agradeço, né, a presença de todos, né, pessoal que adquiriu meu curso, o pessoal que não adquiriu, mas também está aí disponibilizando um pouco do seu tempo para ver essa aula ao vivo hoje. Né? Queria agradecer e elogiar também algumas alunas que já iniciaram as peças, né? Mandaram fotos, algumas que já mandaram fotos, muito interessante, assim, fico muito feliz de ver todo esse resultado. A Leide mandou fotos super legal das peças, a Laine também mandou fotos interessantes, a Gade e a Denise também, já até começou a bijuteria, muito legal. Né? Queria avisar, né, as alunas, os alunos que já estão fazendo peças, tal, que a partir dessa semana eu já vou estar disponibilizando a aula da bijuteria, tá? Ela está já em finalização de edição, eu já vou estar colocando no ar essa próxima semana, ok? Hoje eu quis marcar essa aula para tirar dúvidas de algumas pessoas, esclarecer algumas coisas, né? Não são todos que têm essa pretensão quanto à cerâmica, a pretensão de comercializar, tá? Então, assim, eu quero esclarecer algumas coisas quanto a essa questão da venda, tá? De vocês gerar renda com a cerâmica. Em primeiro lugar, né, hoje eu sobrevivo, né, vivo da minha arte, vivo da cerâmica. Tá? E não é difícil, tá? Desde que vocês produzam com qualidade e divulguem seu trabalho. Tá? Hoje nós temos, né, essa ferramenta maravilhosa que é a internet e assim, da forma certa, da forma correta, né, você divulgando o que você faz, tendo qualidade do seu produto, consequentemente você vai vender. Tá? Então, assim, né, a gente tem que usar essas ferramentas. Hoje, em específico, eu vim falar um pouco das bijuterias, né? O interessante das bijuterias é o quê? Elas são peças simples de fazer, se usa muito pouco material, tá? E tem uma aceitação muito grande no mercado. Né? Eu vendo muito bem assim, as bijuterias, consigo gerar uma renda, né, interessante com elas, né, vendo para lojas, vendo em feiras também, vendo aqui no meu ateliê. Então tem uma aceitação muito grande. O material que a gente usa é pouco material, né, são peças pequenas, então assim a gente pode, né, cabe muita coisa no forno para se fazer. Então assim vale a pena, né? Ó, eu estou usando uma aqui. Essa bijuteria aqui, né, tá assim, de uns tempos para cá ela apareceu no mercado, tal, e tem muita gente pedindo, né, que é o difusor, né? Eu mostrei em aulas anteriores, né? Então aqui, ó, tem um espacinho para a gente colocar um algodãozinho com óleo essencial da sua preferência e faz o trabalho do aromaterapia, né? Então a gente fica, né, sentindo aquele cheiro gostoso, dependendo do tipo de essência que você usa. Pode ser uma essência que estimula, pode ser uma essência que acalma, né? Queria falar um pouco da ideia, como surgiu, né? Eu, assim, antes mesmo de aparecer né, de entrar essa moda do difusor, eu já fazia alguns trabalhos, né, nesse sentido, com a cerâmica. Essa ideia, na verdade, ela surgiu através dos indígenas, né? Então, os índios, né, eles já trabalhavam com essa questão do aroma, né, do estimulante, do calmante. Né? De que forma? Só que eles não faziam de cerâmica, né? Eles fazem um saquinho, né, um patuazinho de couro com ervas, com plantas dentro. E aí ervas que, né, tem o cheiro e pode estimular, então vai sair para caça, tal, usa
um cheiro que estimula, vai fazer rituais espirituais, essas coisas, usa um cheiro que acalma, que pode ajudar a entrar no transe e tal. Então, foi daí que surgiu a ideia do aromatizador, né, dessa questão. Antes, né, de começar, como eu disse, eu fazia esse tipo de peça aqui, ó, que eu chamo de patuá, né, que é um formato de um saquinho mesmo de couro, que é o formato que eles faziam, né, só que é de cerâmica, né, aí tem uma simbologia indígena, né, esse símbolo aqui é da tartaruga, que simboliza a Mãe Terra, esse aqui é da águia, que simboliza a força, né, e aqui o espacinho para colocar o algodãozinho com o óleo essencial, tá? Eu, particularmente, eu uso o meu, né, sem o algodão. Eu pingo uma gotinha aqui e já é suficiente, tá? Não coloco o algodão. Mas no mercado hoje o pessoal usa muito. Eu vou aproveitar e mostrar o tipo de cordão, tá? Eu uso um cordão que é um cordão resistente, que é um cordão, aquele cordão encerado, né? E aqui é bem simples, aqui é um nó de um lado, um nó do outro, que a gente consegue ter né, essa regulagem de tamanho, tá vendo? Então a gente pode aumentar ou diminuir conforme você quer. Então evita que a gente coloque fechinhos de metal, que às vezes é mais difícil e estoura muito fácil, né? Então esse aqui é o patuá que eu faço, vendo bem, tá? Para algumas lojas e tal, vendo para um público xamânico também, né? E tenho, né, essa linha mais, né, mais que está mais na moda, que é, né, esse que eu estou usando e que eu estou produzindo muito, assim, não estou dando conta de fazer, de tanto pedido que tem. Ó, tem uma produçãozinha aqui, ó, não sei se vai dar para ver, que eu preciso montar agora, colocar os colar e entregar para as lojas, tá? O interessante desse patuá é o quê? Vamos falar de venda, né? Preço, né? Então, uma peça dessa aqui montada, eu coloco na loja por R$ 20, tá? E aí eles, né, eu já cheguei a ver, aí eles vendem 30, 40, eu já cheguei a ver lojas que vendendo por R$ 60. E vende, tá? Tudo depende do quê? Da qualidade, assim, da beleza que atrair as pessoas. Então, assim, o preço né, os R$ 20 que eu vendo para a loja, que eu coloco em loja tal, até pela quantidade, né? Então, se a pessoa da loja vem aqui e vai comprar 5 peças, aí eu não vou vender por R$ 5. Então, ela tem sempre que pegar uma quantidade maior, que aí compensa para mim, eu consigo fazer um preço melhor para ela, tá? E não só o aromatizante, né, o difusor, tem várias outras peças, né, que você pode fazer de cerâmica, ó, como essa aqui. Ela não tem a função do difusor, mas é uma bijuteria, assim, super requisitada, vende super bem também, né, quando a pessoa não tem o interesse, né, de ter essa função do aromaterapia, né? Então tem várias outras peças aqui de várias cores diferentes que eu faço, né? Que não tem a função, né? Você pode fazer maiores também, né? Tem vários tipos de gosto, né? Ó, que nem essa é uma peça um pouco maior, que o pessoal gosta muito, ó, com decalque de folha, né? Então, assim, é uma peça que, para colocar no mercado, é muito interessante. Tá? É fácil de fazer, é rápido, você consegue fazer uma quantidade grande num dia, assim, você tirar para fazer. O interessante também é o quê? O que eu faço com essas peças? Eu uso a energia total, né, do forno de Haku. Então, assim, eu pego essa peça, ela é queimada em alta temperatura. Então, depois que eu fiz essa peça, eu coloco todas elas, depois que elas estão bem secas, eu nem chego a fazer a primeira queima, tá? Porque elas são pequenas e finas, e ela bem seca, não tem perigo de estourar. Então, eu coloco na câmara do forno de Haku, tá? Eu encho a câmara do forno de Haku. Então, em cima da placa é onde vai as peças, que vai chegar
a 1000 graus. Tá? Eu vou fazer raku ou até mesmo a esmaltação. Aí eu aproveito e coloco na câmara várias peças dessas. Eu forro a câmara com várias pecinhas dessas, sem efeito biscoito. Então, na verdade, eu faço uma queima só de alta nessas peças, tá? E sem esmalte, tá? Aí, depois que elas já foram feitas, esse biscoito, né, essa monoqueima em alta temperatura, e assim, por que alta temperatura? Alta temperatura, as partículas da argila se compactam mais. Então, elas ficam bem resistentes, viram uma pedra, né? Então, assim, a chance de quebrar é bem menor, né, se bater por algum motivo, tiver no pescoço e tal, então é bem menor. Então, eu tenho essa peça em alta. Aí, o que eu faço depois? A parte decorativa. Eu passo o esmalte de baixa temperatura, porque o esmalte de alta, ele também é um pouco mais caro, tá? Então, assim, eu passo o esmalte de baixa e aí coloco novamente, só que na placa do forno, tá? Para chegar a 1000 graus. Então, foi feita uma esmaltação apenas, não foi feito o raku, nada. Eu queimei, então, volto a dizer, eu fiz uma queima, só a queima, né, como se fosse o biscoito dessas bijuterias na câmara do forno de raku, na hora que eu estou fazendo uma queima de raku, por exemplo. Tá? Então, eu vou fazer a queima de raku ou esmaltação de 1000 graus, a câmara do forno está sempre cheio dessas peças, tá? Porque na câmara, se em cima da placa eu vou chegar a 1000 graus, que é a fusão do esmalte, embaixo eu passo de 1200. Tá? Então essas peças vão ficar muito resistentes. E depois eu esmalto todas elas e coloco na placa só para fazer a fusão do esmalte de baixa, tá? Mas é uma peça que foi queimada em alta, então ela tem uma resistência assim muito grande, tá? Olha que interessante, olha que legal, né? Eu usando toda essa energia que o forno de raku tem. Tá? Eu não estou desperdiçando, eu estou ocupando todos os espaços. Tá? Então, em 1h30 que eu faço uma queima de raku, além da queima de raku, ou mesmo uma esmaltação em cima da placa, eu estou fazendo, né, uma monoqueima em alta temperatura nessas peças de bijuteria. Mas só dá para colocar peças pequenas, tá? Esse tipo de queima só dá para usar peças pequenininhas, não dá para colocar peça grande, tá? Até pelo espaço que o forno de raku tem. Então, aí eu tenho essas peças com uma qualidade superior, não preciso parar para investir em esmalte de alta. E o esmalte de alta, além dele ser um pouco mais caro, ele tem uns certos limites de cores, né? Tem várias cores assim que na alta temperatura não fica legal, né? O vermelho é difícil você conseguir o vermelho, o amarelo. E aí, na baixa temperatura, né, a 1000 graus, eu tenho uma variedade imensa de cores. Tá? Então, é isso que eu faço nessas peças. E é muito interessante. Voltando em falar em quem quer comercializar, além dessas bijuterias, né, toda essa opção que nós temos, eu costumo dizer o que para o aluno? Né? Comecem, né, se a sua intenção é comercializar, é ganhar dinheiro com isso, comecem a fazer as peças mais simples. Né? Uma peça que eu vendo muito também, é uma peça super simples, que está na aula também, é o Buda, estilizado. Meu, uma pecinha super legal, assim, o pessoal gosta muito, tem uma aceitação muito grande no mercado, fica interessante, tá? E dá para vender por um preço bem legal, tá? Eu, assim, só como um exemplo, eu vendo uma peça dessa aqui facilmente por R$ 80, tá? Então, assim, o custo-benefício é muito interessante, né? Aí tem o Buda, tem o passarinho maracá, né? Passarinho maracá, ó, né? Que ela tem a função também de ser o maracazinho, fica super bonito, né? Eu faço geralmente o casalzinho e tal, fica super legal, tem uma grande aceitação também no mercado. Uma peça dessa eu vendo a R$ 40, R$ 50, tá? Uma peça. Então, o casal pode sair 60, pode sair 80, tá? Então, assim, uma outra peça que tem uma aceitação muito grande é a ocarina, né? É uma ocarina, além da função maracá, né? Essa peça aqui, ela não foi nem para o biscoito ainda, ela só está seca, né? Então, eu tenho as bolinhas dela fazendo a função maracá e ainda é uma ocarina. Ó, tá vendo? Tem o bisel aqui, né? Que é onde a gente assopra. É uma peça super interessante, super fácil de fazer, com a técnica da esfera, que muita gente já viu. Simples, super vendável. Eu vou estar ensinando essa peça, tá?
o segredo dessa peça está no bisel, né, que é como se fosse o apito, que aí nas aulas, né, mais para frente, eu vou estar postando a aula dessa peça aqui também, que é super legal. Dentro dessa técnica, várias, ó. Então tem o passarinho, tem a tartaruga, tá, que também tem a função de ocarina. Eu costumo dizer que assim, o instrumento musical é muito legal, porque até pessoas que não tocam nada como eu, né, vocês perceberam, gosta e compra, né, porque ela tem essa outra função, além da função decorativa, ela tem essa função de ser um instrumento super legal, uma peça super interessante, assim. Aí, o que acontece? Vocês vão desenvolvendo, né? Começa com essas peças mais simples e vão praticando as aulas tal, e aperfeiçoando e melhorando e colocando outras peças no mercado, né? O vasinho feito com a esfera, né? É uma peça também muito legal para se vender, fácil de fazer, né? E aí você vai colocando algumas coisas a mais, né? Ó, como essa máscara aqui, ó, né? É uma máscara assim linda, fica super interessante. Foi feito o Haku, uma peça que não é difícil. Tá na aula também, eu vou estar ensinando como fazer, tá nos módulos, como fazer uma peça dessa. Uma peça dessa eu vendo facilmente por 150, 200 reais, tá? Então, assim, tudo é questão do quê? De produzir com qualidade, tá? E tão importante quanto produzir com qualidade é a gente divulgar o nosso trabalho, tá? Colocar, né, como eu disse anteriormente, usar essa ferramenta internet que nós temos hoje, né? Eu vendo muita coisa hoje pela internet, né? Uma boa parte, mais de 50% das vendas que eu faço é pela internet, né? Mas é só pegar e postar? Não, né? Eu estava propondo para o Luiz aqui, que faz parte da equipe, né, que é um parceiro aqui que me ajuda, da gente, né, de eu colocar como um bônus também no curso, uma aulinha, né, como eu sou fotógrafo também, colocar uma aula de como fotografar, tá, uma peça para você postar. Tá? Porque tem toda uma regra, tem toda uma questão, né, dentro da fotografia que é importante quando você quer divulgar um produto. Né? Que nem muitas pessoas pegam, tiram foto lá em cima da mesa, uma série dentro da proposta fotografia comercial não é interessante. Então, assim, colocar um fundo, fazer o enquadramento certo para aparecer o que você quer mostrar. Né? Então, se você quer vender o passarinho maracá e você coloca ele na mesa, faz a foto com uma série de informações, inconscientemente, quando a pessoa olha, ela se distrai com tudo aquilo. Então, dentro da fotografia, é uma regra que a gente mostre, né, seja objetivo em mostrar o que a gente quer. Então, assim, tem que ter um fundo neutro, que apareça bem a foto, a peça, né, esteja em destaque, né, num bom enquadramento, que a pessoa consiga ver realmente uma boa parte do detalhe da peça, né, e isso ajuda muito, tá? Isso ajuda muito, por experiência própria, eu digo que ajuda muito dentro da questão, né? Então, assim, e o forno de Haku, né? O forno de Haku né, é tudo, né? Eu falo que, assim, no meu ateliê eu já tive fornos elétricos, vendi, tive outros fornos e acabei me desfazendo, tá? Por causa do custo, né? Tanto do custo de você, o forno elétrico que eu tive, na verdade eu ganhei, tudo bem, não paguei para ter o forno. Liguei, super animado, empolgado. Meu, o que eu gastava de energia com esse forno, se eu vendesse toda a produção da queima, não pagava. Então, assim, não compensava para mim. Aí eu acabei vendendo ele por um preço baixo, né? Era um forno extremamente pesado, teve que vir em caminhão, Munk para tirar tal. Então eu acabei vendendo assim baratinho, né? O forno, porque eu tive que dar uma reformada nele quando eu ganhei e tal, então vendi, tá? E aí o forno de Haku, ele supre toda a minha necessidade, né? Pela facilidade, pelo preço, pela velocidade, né? Que tem. Né? Tudo isso facilita. E agora, né, mostrei a questão de usar
né, ele completamente, né, toda essa energia que ele tem, esse gás, usando as bijuterias na câmara, né, fazendo alta temperatura também. Então, assim, meu, eu não tenho o que dizer. É um forno, assim, que é fácil de fazer, o custo não é tão alto para se fazer em vista, né, do que está no mercado, né? E assim, estou vendo, queria dar uma dica, né? Estou vendo muitas pessoas aí, muitos alunos fazendo peças com argilas orgânicas. Geralmente a argila orgânica ela é terracota, né? É aquela argila vermelha. Aí queria dar algumas dicas para quem está fazendo esse tipo de peça, né? A argila vermelha, né, a terracota, independente se ela é orgânica ou é profissional, é uma argila assim que ela tem muito óxido de ferro, tá? O óxido de ferro faz com que ela tenha aquela cor avermelhada do tijolo, né? Então, assim, isso para esmaltação não é muito legal, porque ela já tem uma cor natural. Então, a partir do momento que você aplica um esmalte por cima, geralmente altera-se a cor do esmalte, tá? Então é uma argila que eu uso aqui no ateliê só para fazer, só quando eu quero que a peça fique com a cor natural, vermelha, tá? Terracota, que é uma cor linda, maravilhosa, não tem nem o que dizer, ou quando eu vou pintar a frio, tá? Então assim, eu postei essa semana que passou, eu postei uma peça de uma aluna minha, um São Francisco, grande, mais de 1 metro de altura, e ela pintou a frio. Meu, ficou maravilhosa a peça. Então, assim, não necessariamente você precisa só usar o esmalte. Você pode dar opções, até porque quando eu faço peça e pinto a frio, né, o custo é menor. Tá? Por quê? O esmalte não é barato e requer uma segunda queima tal. Então, ter essa opção é interessante. Ah, mas o forno de raku, material, né, eu vou ter que gastar, não sei o quê. A gente vai estar disponibilizando aí no decorrer das semanas um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás, ensinando a fazer um forno que a gente chama de forno popular, que é um forno assim, você gasta R$ 200 para fazer esse forno, tá? E é um forno funcional, tá? Feito com tijolo, num tambor de 200 litros, né? É um forno super funcional para fazer a monoqueima, para fazer o biscoito, né? Que é essa primeira queima da cerâmica. Ele é super funcional. Só que não tem a opção de você fazer o raku, não dá para fazer raku nele, não dá para fazer a esmaltação, né? Aí só daria para fazer o biscoito. Então, assim, quem tem a intenção de trabalhar, quer gastar menos, né? Quer entrar no mercado, mas gastar menos, tal. Você pode fazer esse forno popular, né? Que é um forno bem barato e usando argila orgânica, né? Geralmente na cor terracota. Você pode ter a peça biscoitada, fazer pinturas a frio, né? E entrar nesse mercado também, tá? Porque a cerâmica, independente do tipo de técnica que você usa, ela tem uma aceitação muito grande, né? Eu já trabalhei com vários tipos de arte e tal, e falo que a cerâmica, assim, né, ela não perde moda, né? Mosaico, várias outras técnicas, né? Dá aquela esfriada, tal, são técnicas bem interessantes, mas dá aquela caída, assim, né? A cerâmica não. Além das opções que ela tem de queimas, né, uma série de coisas, ela tem essa questão que não perde moda, né? Desde que eu trabalho com cerâmica, eu vendo, estou sempre produzindo coisas novas e está sempre vendendo, volto lá atrás, produzo outras coisas que eu produzia lá e vende, né? Então a cerâmica tem essa característica, ok? O forno da construção do forno o vídeo da construção do forno de Haku está também ficando pronto, já logo vai estar disponível. Aí tem uma série de questões quanto a materiais, tudo o material eu explico detalhadamente o que é, explico como montar o forno, né, um forno super simples de montar. Tem a questão da estrutura, que é metal, né? Eu tenho máquina de solda, tal, então eu mesmo faço essa estrutura. Mas não é uma coisa difícil, tá? Qualquer serralheiro aí poderia fazer, tá? Você pode levar as medidas para ele, qualquer serralheiro faz, não vai ficar caro.
A manta, eu indicaria, qualquer pessoa pode colocar, é super simples, eu mostro no vídeo, sabe? É cortar, colocar as bolachinhas amarrando com um arame próprio e tal, tá pronto o forno, tá? Então, assim, não tem segredo. Eu tenho aluna aqui, né, uma senhora de mais de 60 anos que adquiriu um forno meu de raku esse tempo atrás, né? Ela comprou o forno pronto e assim faz a queima. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Ela faz o biscoito, né, no forno de raku. Ela produz peças tanto aqui no ateliê como na casa dela. O que ela produz na casa dela, ela faz o biscoito lá no forno de raku, faz a esmaltação, faz a queima de raku, sabe? Meu, super legal. Ela é a prova de que qualquer pessoa consegue, né? É só querer, né? E usar essa facilidade, né? O forno é leve, você pega, eu vou mostrar no vídeo também da construção do forno, você pega o forno, coloca em qualquer lugar, diferente desse forno popular, que é um forno de tijolo, então você tem que ter um lugar para colocar, né? Um lugar de preferência coberto, para você colocar ele, construir tal, ele nesse lugar, né? Mas assim, queima não é o problema. A partir do momento que você quer trabalhar com a cerâmica e começa a absorver técnicas de como produzir, não é o problema, tá? Vá produzindo, vá acumulando, você pode guardar, depois que essa peça estiver pronta, deixar ela secar na sombra, bonitinho, você pode deixar ela quanto tempo? Anos até, tá? Só tem que tomar cuidado porque ela está frágil. Enquanto ela não for queimada, ela está muito frágil. Então, assim, mas se guardar corretamente, então, o que eu indico para as pessoas que estão começando e ainda não tem o forno? Vá produzindo, vá acumulando, né? Tem muita gente que está perguntando para mim, mas minha peça depois de seca está rachando, tal. Né? Tem uma solução, você faz uma barbotina de vez de colocar água na barbotina, né? Que é a colinha, você pega a argila que você usou para fazer a peça, faz a barbotina, ao invés da água você coloca o vinagre, tá? O vinagre faz com que a argila entre num processo químico que você consegue passar ali naquela trinca e a trinca não volta mais. Né? Então, assim, é uma solução. Eu já cheguei até a colar a cabeça de escultura que quebrou na hora da secagem, eu cheguei a colar com essa massa, com essa barbutina com o vinagre. Né? Então, assim, vá acumulando, deixa secar, secou bem, você conseguiu, né, ter o forno, fazer o forno, segue as dicas, tá, das aulas, já vai ter o vídeo ensinando você a fazer o biscoito no forno, vai ter vídeo você fazendo a queima de rato, tudo detalhadamente, não tem como errar, super simples. Né? Essa minha aluna, né, é a prova disso. Então, assim, é um forno extremamente funcional. Né? Eu consegui vislumbrar em ter um ateliê, em ter toda essa questão da cerâmica, né? E me convencer a largar o mundo corporativo do trabalho, que me estressava, que, né, aquela correria e tal, e viver da arte. Porque eu, né, consegui, através de pesquisas, de estudar e conhecer, tudo isso que eu estou oferecendo para vocês. Essa questão do forno, né, que no começo foi a coisa que mais me desestimulou. Né? Comecei a ver fornos assim, extremamente caros e tinha que ter estrutura para ter o forno, não sei o quê. Quando eu conheci o forno de Raku e comecei a entender o funcionamento e tal, tudo mudou. Né? Então, assim, você com forno de Raku, sabendo técnicas corretas de trabalhar com argila, você pode ter seu ateliê. Independente para quê? Se você vai fazer peças só para ficar bem, para relaxar, se você vai fazer peças para dar de presente, se você vai fazer peças para vender, tá? A questão da venda tem uma série de fatores, né? Então, assim, você tem que ter uma certa produção, tem que ter um certo investimento inicial, né? Investimento mínimo, mas precisa ter, tá? Para você poder ter essa estrutura, montar essa estrutura, né? Tem os vídeos de ferramentas que eu ensino também, super simples. Então, assim, quem quer trabalhar com essa arte e seguir minhas dicas, minhas aulas, tal, não vai ter problema nenhum, tá? Vai conseguir produzir, vai conseguir vender, se quiser entrar no mercado, dá o que quiser. Tá? Então, assim, essa é a vantagem.
Todo esse tempo que eu venho, né, desenvolvendo técnicas e desenvolvendo esses trabalhos, foi para isso, né, para mim, né, e uns tempos para cá eu comecei a vislumbrar essa questão do argila como cura, da argila como, né, passatempo, da argila como fonte de renda, né? Então, assim, foi o que me motivou a começar a fazer todo esse trabalho virtual, né, com qualidade. Porque se fosse para fazer alguma coisa que não ensinasse, que eu não faria, não estaria disponibilizando, tá? Então, tudo isso me motivou a entrar nesse mercado e colocar todo esse material disponível na internet, tá bom? Então, acho que é isso, né? Falei das peças, falei da bijuteria, que é uma coisa, né, que as pessoas, eu tenho 2 alunos que têm o interesse, já mostrou o interesse em ganhar dinheiro com isso, que é o Giovanni e o Elielson, né? Espero que se eles estiverem acompanhando aí, um abraço para vocês, sigam essas dicas, tá? Não desanimem, né? Então, assim, sigam as aulas corretamente, passo a passo. É importante, né? Assim, tá trabalhando com argila orgânica, tenha em mente que não é uma argila, né, corrigida, né? Como eu digo no meu vídeo de tratamento de argila, é uma argila que, do jeito que sai da terra ali, ela só é limpa, tal, e produzida. A argila profissional, ela tem toda essa correção, né? Então, a pessoa que produz essas argilas profissionais, o que ela faz? Ela faz uma análise desse barro antes e vê o déficit que esse barro tem. E aí ele pega materiais de outras regiões, caulim, vários tipos de minerais, e faz a correção dessa argila. Então, assim, por isso que ela é uma argila melhor para se trabalhar, para dar acabamento, é uma argila mais refratária, ela suporta temperaturas altíssimas, né? Então, assim, tudo é questão do quê? De analisar, né? O que eu vou colocar no mercado? Eu tenho peças aqui que eu faço com argila orgânica, né? São peças o quê? Peças simples e baratas, né? Por causa do custo. Então, assim, eu tenho jogos de xícaras aqui que eu vendo meia dúzia a R$ 50, né, feito com argila orgânica. Então eu consigo, né, eu uso esse material que é mais barato também para fazer esse tipo de peça, né? Então tudo a gente tem que analisar o que é viável, né? O que eu posso colocar no mercado, por quanto eu posso colocar, né? Então tudo isso tem que ser analisado, né? Então assim, não, mas a argila orgânica é ruim, não vai trabalhar com isso. Não é assim, tá? Só que a gente tem que saber as limitações. O quanto ela nos oferece de possibilidades, como que eu vou colocar isso no mercado, né? Das bijuterias, eu lembrei agora eu tenho uma aluna aqui no curso presencial que ela fez curso de aromaterapia e aí começou a fazer as aulas aqui comigo tal, e começou a produzir esses colares, né? E é muito interessante, porque ela falou, eu estou pagando o seu curso com, né, as peças que eu estou vendendo, né? Então, assim, isso é muito legal. Essa aluna que comprou o forno, né, que eu citei anteriormente, ela começou a fazer o curso aqui com a pretensão de passar o tempo, de, né, tá bem, não sei o quê. E aí eu dei umas dicas para ela, eu vi algumas fotos que ela estava postando, eu falei, né, ó, faz umas fotos assim e tal, porque, né, você está tirando muito a atenção do que você quer mostrar e tal. Aí ela começou a fazer umas fotos, né, colocou um fundo, tal, né, fez umas fotos com um enquadramento melhor, e aí as pessoas começaram a se interessar pelas peças dela, que ela nem tinha pretensão de vender. E aí ela começou a vender, também me relatou que, aí ela começou a pensar já nessa questão de vender, nessa possibilidade de vender as peças dela. E ela está vendendo super bem, assim, está, né, produzindo algumas peças simples, né, vendáveis, né, que tem chegou até a estar fazendo feiras, exposições aqui na região e vendendo, conseguindo o dinheiro dela. E me relatou também que está conseguindo, está pagando o curso, né, com as peças que ela está vendendo. Assim, para mim é uma satisfação, além de tudo isso, né, tá facilitando, né, independente se a pessoa precisa ou não, né, tudo é questão do quê?
tem interesse? Eu quero vender, não quero? Eu tenho um aluno aqui que não vende as peças, né? Aquele São Francisco que eu postei, nossa, eu postei ele, ofereceram, assim, perguntaram se ela não quer vender, ofereceram um bom dinheiro na peça. E ela não tem interesse em vender, né? Então, assim, tudo depende do quê? O que você quer? Qual o tipo, né, de linha que você vai tomar para trabalhar com esse material, tá bom? Então, eu acho que é por aí, né? Assim, quem tiver dúvidas, perguntas e quiser já começar a mandar, eu vou estar olhando aqui no computador, no outro computador aqui, e respondendo o máximo que eu puder, tá? Mas assim... Domingo, as inscrições, tá. O Luiz está me lembrando aqui que o curso, então, domingo encerra as inscrições, tá? Para quem quiser ainda se inscrever, você pode se inscrever até amanhã, né? Até domingo, que aí a gente vai fechar essas inscrições, porque já tem uma quantidade grande já de aluno, né? E é interessante porque eu não quero ter muita gente, não quero abrir novas turmas durante um tempo, para mim poder suprir a necessidade, né, desses alunos da forma correta, com qualidade, né? Então, por isso, assim, a gente abre as inscrições durante um período e aí fecha, para poder dar esse suporte real e efetivo e com qualidade, né? Tá bom? Já tem perguntas aí, viu? Tá. Então, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, né? Agradeço aí o pessoal que está participando dessa aula ao vivo. Se alguém tiver algum problema, não estiver conseguindo mandar perguntas, dúvidas, tal, manda por e-mail que eu vou estar respondendo quanto antes, tá? Fique tranquilo. E assim, a gente vai se comunicando muito aí, os alunos. Estou muito feliz de ver, né, os alunos já produzindo peças, tal, que está dentro do curso. Gratidão, gente. Deixa eu ver aqui, então, o que tem aqui de perguntas. Começa com a Denise, em cima, um pouquinho para cima. Tá bom. A primeira pergunta é da Denise. Tá. Logo abaixo da... Comentasse mais sobre a esmaltação. A Edenilce Bueno, ela tá... Acho que eu vou pôr esse computador aqui, Luiz, lá em cima. Você vai tirar a sua visão, vai tirar o... Ah, daqui do... Deixa eu ver aqui, então. Então, a Edenilce está perguntando que queria que eu comentasse mais sobre a esmaltação, que os passarinhos delas precisam de cor. Edenilce, então, assim, o esmalte, né, dependendo do tipo de argila que você usou, né, como eu comentei, se você estiver usando uma argila branca, por exemplo, a cor de esmalte que você comprar e fazer essa queima, tranquilo, você vai ter a cor que você quiser, né? Que nem o meu passarinho aqui, eu usei, né, uma cor mais escura, tal, um preto com efeito, usei um roxo aqui super bonito que tem, tá? Uso também cores vibrantes, né, o branco. Uma coisa que é interessante, né, que eu falo da argila branca é o quê? Que nem se você usa argila branca para fazer peça e quer pintar uma peça de branco, por exemplo, você não precisa usar o branco, que é um esmalte difícil de aplicar. Você pode usar o transparente, né, que fica um branco super legal, super interessante, tá? A esmaltação é isso, né? Esmalte você compra, atenção para comprar o esmalte de baixa temperatura, né, de 980. E o esmalte de baixa, o legal, né, dele é que ele tem muitas opções de cores, né? E aí você faz toda aquela aplicação, né, mantendo a camada. Eu costumo dizer que esmalte você não pinta, você aplica, tá? Então você não vai com pincel duro lá passar o esmalte. Você vai com pincel macio, deixando aquela pequena camada de esmalte, que na verdade é pó de pedra, né, grosseiramente falando. Você deixa aquela pequena camada e coloca no forno. Chegou na temperatura de fusão dele, que é 980, né, passando um pouco para 1000 graus, ele vai fundir perfeitamente, vai ficar
a cor que você quer, tá? Obrigado, Ednilson. Deixa eu ver aqui. Daphne, boa tarde. Agradeço a oportunidade de ter com esse conteúdo. Daphne, obrigado aí pela presença, ok? Deixa eu ver o que mais que... fico agradecida. Oportunidade de ter contato com esses conteúdos. Muita gente agradecendo aqui. Agradeço. Ariane Assunção, tomara que não, Ariane, para você poder aproveitar a aula. Arlete. Boa tarde, já fiz e adorei. Obrigado. Rosita. Obrigado, Denise. Aqui, estou amando esta parte do forno. A Marinela está falando aqui do forno. Marinela, é super legal esse forno. Meu, vale a pena. Eu falo assim, não é porque eu tenho ele aqui e só uso ele, sabe? É um forno super funcional, é um forno assim que custo baixo, custo da queima baixo, sabe? Meu, vale a pena. Investe nessa ideia do forno que é muito legal. A Eliana, obrigado Eliana pela presença. A Ana, obrigado Ana. A Denise está falando aqui, fiz um Buda e quebrou o pescoço. Não consegui colar ainda. Umedeci com vinagre, depus a barbotina e descolou novamente. Preciso aprender certinho a fazer o conserto. Ô, Denise, então assim, a peça quebrou, você pode passar um pouco de vinagre, tá? Nas duas partes que quebrou, só para dar aquela absorvida numa umidade. Pega essa barbotina com a mesma argila que você fez a peça, faz essa pastinha, né, essa barbotina até um pouco mais grossa, né, um pouco mais pastosa, com o vinagre, e aí passa numa parte e passa na outra parte, e faz esse contato, dá uma pequena pressão. Você pode, tá, dependendo, é que eu não estou vendo a peça, tá, mas dependendo, às vezes o pescoço é muito fino, não vai equilibrar. O que você pode fazer? Você pode deixar com excessos, tá, essa barbotina com vinagre. Você pode deixar bem mais alto, com excesso. Por quê? A hora que ela secar e você vê que colou, tá, é lógico, essa peça, enquanto não for queimada, mesmo com a colagem do vinagre, ela vai ficar mais frágil, tá? Essa parte vai ficar mais frágil que as outras partes. Então, assim, você deixa esse excesso e a hora que ela secar, você vem com uma lixinha devagar e vai lixando ali, vai tirando esse excesso e dando um acabamento para ficar do jeito que você quer. Eu já cheguei a colar aqui várias peças, cheguei a colar cabeça de escultura, né? Fiz isso, né? Às vezes eu fui colar uma cabeça que o pescoço era muito fino, ela não equilibrava ali. Eu deixei essa massa em excesso, quando secou, eu vi que colou, eu lixei, tá? Só atenção, tá? Com o furo de passagem de ar, tá? Eu tive um aluno aqui que ele foi colar uma peça e não teve atenção com isso, acabou tampando a passagem de ar, né, a parte oca com a barbotina e do vinagre, e na hora de queimar, né, como não tem como ver, acabou estourando essa peça, tá? Então, atenção, né, a gente tem sempre que ter essa atenção nas ligações, nas comunicações entre os ocos, ok? Mas dá super certo, já fiz muito aqui, tá? Aprender o forno de Haku, quero fazer as bijuterias. Orlete, então, falei, né, das bijuterias, vale muito a pena, é muito legal, tá? Vou mostrar aqui novamente, até algumas bijuterias que não tem essa função da aromaterapia, tá, ó, que bonito, com decalque de folha, é uma bijuteria um pouco maior, né, ó, só para ter uma noção de tamanho. Tem pessoas que gostam desse tipo de peça maior, né? E você pode fazer as menores também, né?
Eu vou mostrar aqui uma menorzinha, olha que bonito que fica. Tá vendo? Então, assim, crie em cima disso. Geralmente as bijuterias são placas, tá? E a gente brinca aí com os efeitos, com o esmalte. É uma peça super aceitável no mercado, né? Eu gosto de usar o cordão encerado, tá? Alguns clientes pedem algum tipo de cordão específico, tal. Eu também faço para eles, ok? Então, assim, é bem legal a bijuteria, tá? Além da aceitação no mercado, é muito legal. Deixa eu ver aqui mais alguém. A Arlete está perguntando também onde comprar argila. Arlete, argilasresende.com.br, Resende com Z, tá? Você acha essa argila que eu uso, que eu compro dessa pessoa. Se você digitar também no Google Arte Brasil materiais.com.br, você vai ter opções, tá? Esse rapaz que fornece para mim fornece para a Arte Brasil, tem outros fornecedores também que tem outro tipo de argila na Arte Brasil, tá? Dê opção, tá? Dê preferência por argila profissional, tá? E é como eu disse anteriormente, mas eu vou descartar, eu tenho opção de ter facilmente, com custo bem mais baixo, a argila orgânica? Não, não precisa, tá? Mas, assim, ela tem seus limites, como eu disse anteriormente, tá? Então, assim, quando você trabalha com argila orgânica e depois trabalha com argila profissional, você vê a diferença, sabe? A diferença de acabamento, quando você faz a esmaltação, a diferença da coloração, né? Então, assim, é bem legal. Cada uma tem a sua função, tá? Então, não é para se descartar também, mas é legal ter essas opções, tá? E se for comprar uma argila profissional, dê preferência para argila branca, tá? Porque na hora de pintar, de esmaltar, você tem, né, uma aderência melhor da cor, né, a cor aparece mais, tá bom? Obrigado aí pela pergunta. Em quanto tempo um aluno consegue um padrão de qualidade, um refinamento em suas peças? A Tereza está perguntando em quanto tempo, né, um aluno consegue ter qualidade nas peças, tal. Tereza, isso depende muito, tá, da pessoa. Tá? Uma dica que eu dou, que eu passo para os meus alunos aqui também, é o quê? Atenção com o acabamento, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar principalmente o visual, tá? Então, observe a peça, né? Tá aceitável, tá legal, tá bem acabada, né? Eu tenho alunos aqui que eu estou trabalhando a questão de ansiedade com ele, sem ele perceber, né? Reflete na classe. Então, assim, a pessoa quer fazer rápido, né? Ele quer fazer, assim, milhares de peças numa aula, né? Ele até faz vários tipos de peça numa aula, só que não tem qualidade. Então, eu tento passar o que para o aluno? É preferível a gente ter pouca peça, mas com qualidade, tá? Então, o acabamento é muito importante, né? Ele faz esculturas de santos, de pessoas, tal, e aí eu percebo uma série de irregularidades, né? Então, torto, tal. Isso é ruim, principalmente quando a gente vai colocar no mercado. Por quê? Às vezes o cliente, né, a pessoa que vai consumir essa peça, ela não sabe nem por quê, ela não vai chegar lá olhar e falar, mas essa peça está com o rosto torto. Só que inconscientemente ela não aceita aquilo, né? Aquilo inconscientemente para ela, sabe, não agrada. Então, assim, uma peça quando está com as suas proporções, com bom acabamento, o pessoal olha e, nossa, que linda, né? Ela aceita aquilo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a questão do acabamento. E essa questão de tempo, o quanto, né, depende. Eu tenho alunos aqui que, né, é engraçado assim, né, que nem eu falei desse aluno que é ansioso e tal. Então, isso tem muito a ver, né? Então, assim, se a pessoa tem, né, quer fazer logo, não sei o quê, acaba não tendo qualidade. As pessoas que são calmas, as pessoas que estão mais tempo comigo aqui, que já, né, já pegaram o fio da coisa, que precisa ter, né, se integrar com esse material, as peças ficam com muita qualidade, né? Que nem esse São Francisco que eu falei, né, que eu postei lá, que foi uma pintura frio, é de uma aluna que faz um tempo já que está comigo, faz bastante tempo, sim, uns 4 anos que ela faz aula comigo. Meu, a qualidade da peça dela é maravilhosa, assim, sabe?
E ela não precisa, né, vender, mas ela faz as peças maravilhosas, assim, e muita gente se interessa quando eu posto e tal, e ela não vende, né? Mas, assim, ela, sabe, calma, ela leva muito tempo para fazer a peça, ela dá tempo para acontecer as coisas. Eu acho que a grande questão é essa. Até para quem tem interesse em vender, em comercializar, principalmente no começo, calma. Não pensem tanto no dinheiro, em ganhar. Pensem em ter qualidade, né? Faz a troca com o material. Né? Tudo bem, pô, mas eu preciso ganhar dinheiro, preciso... Mas não adianta. Se a gente atropela as coisas, comigo foi assim. Enquanto eu pensava, né, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não, eu preciso ganhar dinheiro para investir, não sei o quê. A coisa não funcionava. Né? Quando eu falei, meu, quer saber? Eu vou primeiro ficar bem, vou, sabe? Aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Né? Aí que começou a fluir tudo. Por quê? Tudo refletiu aonde? Na qualidade das minhas peças. Né? Então, assim, quando eu parei e me sentia bem fazendo aquilo, né, automaticamente as peças começaram a ter qualidade, automaticamente começou a vender as peças, tá? Então, assim, essa questão de tempo é muito relativo, tá bom? Deixa eu ver a outra aqui. Pode falar sobre revestimentos. Quais tipos existem? Vernizes, atóxico, apenas importados? Tem alguma receita natural, caseira de verniz? Onde posso me informar? Deixa eu ver aqui. A pergunta foi da Daphne. Não, da Daphne? Não, deixa eu ver. Taiguara? Taiguara. Taiguara está perguntando sobre verniz, né? Na verdade, são esmaltes Taiguara. Esses esmaltes têm muita opção no mercado. Tem os importados, tem os nacionais. Aqui no meu ateliê eu uso os nacionais, né? Até por questão de facilidade em adquirir e por preço também. Tá? Pedreira tem uma loja que eu compro lá, assim, e o preço deles é melhor. Eles têm bastante opção de esmalte de qualidade, chama Poliarte. Né? Se você colocar Poliarte, acho que o T do arte é mudo. .com.br no Google você vai achar. É de pedreira, eles mandam para o Brasil inteiro via Sedex, correio e tal. E assim, tem muita opção. Tá? Tem o esmalte pronto, tem o esmalte só em pó para você preparar. Eu geralmente gosto de comprar ele em pó e faço a preparação aqui, que na verdade é só colocar uma base de cola, né, com água nesse pó e misturar. Eu tenho o esmalte pronto. Tá? Eu gosto disso porque eu faço densidades maiores, menores. Nem quando você vai usar esmalte no Haku, é diferente, a densidade dele é diferente de um esmalte de baixo esmalte. É o mesmo esmalte, só que para o Haku a gente deixa mais aguado, tá? Por causa da velocidade da queima, para ter todo aquele efeito peculiar. Então a gente deixa esse esmalte um pouco mais aguado. Né? No vídeo da queima do Haku eu explico sobre essa questão, né, do esmalte mais aguado, a proporção, para a gente ter esse esmalte da forma certa para a gente poder usar no Haku, tá bom? Então, assim, tem muita opção, tá? Tem muita gente que está me perguntando, né? Teve algumas pessoas que mandou e-mail, eu quero produzir o esmalte. Tem como? Tem. Tá? Eu não me interesso em produzir o esmalte. É uma parte muito química, né, de você pegar óxidos e pegar outros tipos de minerais e fazer. Eu acho difícil, sabe? Então, assim, o que eu faço? Eu compro o esmalte pronto, tá? O pó pronto, já preparado na cor. Muitas vezes eu faço o quê? Pego um esmalte pronto de uma cor com outro, misturo tal, e faço algumas cores que só eu tenho, tá? Mas não gosto de entrar nessa parte química, tá? De óxidos e tal. Até uso alguns óxidos para dar alguns efeitos, mas não fazer o esmalte do zero, tá? Isso não me interessa. Tem muita gente, eu tenho amigos ceramistas que gostam, estudam, fazem tal. Eu não gosto muito, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, Taiguara. Arlete, xícaras e pilhas de café deve ser muito legal. Qual barro usar? Não é tóxico. Então, voltando a falar do esmalte, essa questão da toxicidade, a maioria dos esmaltes tem chumbo, tem algumas,
né, alguns metais que são perigosos, tá? Mas, assim, depois que ele entrou em fusão e a peça está pronta, aí já não tem mais perigo. O perigo é na hora de manusear. Só que, assim, eu até costumo falar para o aluno, quando você vai esmaltar a peça, e, assim, o grande perigo do esmalte é principalmente quando ele está em pó. Que aí você coloca aí, né, dependendo de como você vai manusear esse pó sobe no ar e você respira ele, aí pode ser perigoso, tá? E o manusear depois que ele está no líquido, ele ainda tem os riscos, mas o risco é bem menor. Só se você pegar, né, põe o pincel na boca, ou suja a mão de esmalte, põe a mão na boca, tá? Aí tem perigos. Mas, assim, né, é só esse caso. Tá? Quanto depois que vidrou, esse esmalte tinha chumbo, não é perigoso eu consumir um alimento. Não, tá? Porque depois que entrou em fusão não tem mais perigo nenhum. Né, os óxidos, esses metais pesados, eles já não existem mais, né? Virou aquele vidrado só. Uma coisa que é importante ressaltar quanto ao raku, o raku é uma queima específica para peças decorativas, tá? Não se faz a queima do raku em peças utilitárias, peças que vai consumir alimento, tá? Então, assim, mas por quê? Porque é tóxico? Não. O raku, ele craquela muito o esmalte, pode craquelar o barro também, tá? Então, essas fissuras de craquelado no esmalte, o que acontece? Se você vai consumir algum tipo de alimento, esse alimento, principalmente líquido, tá? Uma sopa, alguma coisa assim, ele vai acumulando ali, tá? Nesse craquelado, chegando no barro. Aí você lava, tá? Mas você nunca vai conseguir lavar o suficiente para limpar totalmente. É onde pode começar a criar bactérias ali, aqueles craquelados tal. Então não é indicado, tá? O raku não é indicado para peças decorativas que vai se consumir alimento, mas sim para peças totalmente decorativas, tá bom? Então, assim, raku não faz peças utilitárias que consomem alimento, tá bom? Vamos ver aqui mais uma. Que preciso, deixa eu ver. A Daphne precisa iniciar um ateliê particular de cerâmica. Como não tem forno, seria então legal começar com a cerâmica fria, onde adquirir? O Daphne, qualquer peça de cerâmica, você está falando da questão da dificuldade do forno. Qualquer peça de cerâmica, ela precisa ser queimada, tá? Então, assim, a temperatura que você vai chegar na a primeira queima, né? Então, assim, eu tenho que fazer a primeira queima para dar resistência na peça. No mínimo, você vai ter que chegar a 800 graus. A fusão do esmalte é 980. Então, assim, né? Você vai ter que ter esse forno. E você tendo esse forno para chegar nessa temperatura mínima, que é 800 graus, você pode fazer uma esmaltação também, né? Então, assim, tem que ter o forno. Não tem como você produzir uma peça, não queimar e pintar, mesmo a frio, né? Então, assim, mesmo a peça que vai ser pintada a frio, você tem que fazer a primeira queima, né? Como esse São Francisco que eu mostrei, que eu postei na minha página, de uma aluna, eu fiz a primeira queima, ainda eu queimei, nem queimei 800 graus, como ela ia pintar frio, eu já queimei a 1000 graus. Né? Passei um pouco mais, né? Deu aquela resistência maior na peça, e aí ela pintou a frio. Então, assim, independente, fez alguma peça de cerâmica, tem que ir para o forno, tá? Você precisa ter esse forno de, no mínimo, 800 graus. Eu queimo peça que é 800 graus, peças que vão voltar para uma segunda queima para fazer esmaltação. Se a peça vai ser pintada a frio, aí eu faço uma queima um pouco mais alta, eu chego a 1000, 1100 graus, ok? Então, assim, tem que queimar, não tem como fugir disso. A Daphne está perguntando também como calcular o preço de peças prontas e tal. Isso é muito relativo, Daphne. Geralmente, assim, você faz uma soma mais ou menos de quanto gastou de material, o tempo que você levou.
Se a peça é muito elaborada, é uma escultura tal, é lógico, vai ser um pouco mais cara. Se é uma peça um pouco mais simples, rápida, depende se é pintada a frio, se é pintada com... Então, tudo depende do custo que teve isso, tá? Então, assim, é lógico, na hora da mão de obra, né, dependendo do acabamento, a técnica de esmaltação, a queima que você fez, o custo vai ser mais alto, tá? Mas isso é muito relativo, tá bom? A Eliana está perguntando se eu faria um forno de raku. Sim, Eliana, né? A gente conversa, se quiser, manda um e-mail para mim e a gente pode conversar, que eu faço sim, tá? Se bem que, né, você é aluna, vai ter o vídeo como fazer, tal, né? Mas eu acredito, né? Eu imagino que muitas pessoas terão dificuldade, tal, mas eu estou à disposição, tá? Se quiser que eu faça o forno, eu posso fazer sim. Entre em contato por e-mail que a gente conversa. Obrigado. Regina Paula Viva está ótima. Regina Pimentel falasse sobre a técnica da pintura a frio. Como pintar a frio? Ô, Regina, então assim, né, pintura a frio, você pode usar vários tipos de tinta. Então, volto a ressaltar, faz a primeira queima, a peça vai ficar resistente. Aí você pode pintar frio. Você pode usar, eu uso aqui, né, criei técnicas de fazer uma pátina, né, com PVA e betume, meu, fica muito legal, fica uma peça, fica parecendo madeira, assim, a cerâmica, sabe? É bem interessante. Tem essa técnica que eu ensinei à aluna desse São Francisco, que ela imita o bronze, né, que nada mais é que uma base, depois passa uma tinta dourada e depois passa uma tinta verde e tira o excesso da tinta verde para aparecer mais o dourado, então dá aquele efeito do bronze, né? Então, assim, tem vários tipos. Tem o engobe primitivo, que vai estar também na aula, né, no curso, que é você pintar argila com a própria argila. Então, eu fiz uma peça de argila branca e eu faço vários detalhes com terracota, ou vice-versa, né? Faço uma peça de terracota, faço vários detalhes com argila branca, né? Então, esse é o engobe primitivo, né? Pintar argila com a própria argila. Então, tudo assim. Só que o engobe primitivo né, tem uma diferença. Como você vai usar a própria argila para pintar, então a peça precisa estar úmida, né? Então você não vai, eu fiz a peça branca, fiz a primeira queima e vou pintar com a argila. Assim não funciona. Quando a peça está úmida ainda, você pinta com essa argila, porque é argila com argila, e aí deixa secar para depois ir para queima. Então ela já vai estar com essa variação de cor, tá bom? Essa é uma opção que a gente tem também. Arlete, não comecei nada. Eu preciso de argila e do forno. As ferramentas. Arlete, o que eu estava falando. Está disponível. O Luiz está me lembrando aqui. O vídeo das ferramentas já está disponível. Né, tem as técnicas, né, de modelagem. Já dá para começar. Então, assim, mas eu não tenho forno ainda. Se você tem intenção realmente, né, de entrar nesse mundo, né, maravilhoso e vai ter o forno, acumule peça. Vá fazendo, que nem esse forno de raku, vamos falar peças tamanho desse passarinho aqui, ó, né? Só para ter uma noção, peças desse tamanho aqui você queima mais de 50, né, na primeira queima, para fazer o biscoito, que aí pode encostar uma peça na outra. Você queima mais de 50 peças desse tamanho nesse forno de raku. Então, assim, vá acumulando, tá? Aí depois, a esmaltação, o raku, cabe menos peça, porque ela está esmaltada, não pode encostar uma na outra. Tudo bem, aí você vai fazendo devagar. Aí já é a hora de finalizar, né? Então, tem que ter mais calma, tem que ter, né? Ir com mais cuidado por causa do esmalte, né? Mas assim, quanto ao biscoito, vai acumulando peça, vai fazendo, vai deixando secar na sombra, independente, tá? Pode ficar anos seca aí esperando, tá? Até você ter o forno, conseguir o forno para poder queimar, tá bom? A Eliana tá falando que já fez o forno popular, legal, Eliana. A Gislene quer aprender a fazer o forno. Gislene, é muito legal esse forno.
super funcional, forno de raku, assim, para esmaltação. E outra, né, Dislene, agrega muito valor, né? A peça esmaltada, ela atrai muito, né? Tudo bem, tem a questão da argila terracota, que a gente vende na cor, tal, do tijolo, aquela cor vermelha. Mas o esmaltado é maravilhoso. Tá bom, Dislene? Obrigado. Engobe tem como fazermos em casa ou é mulher? Ô, Regina, a Regina Pimentel tá me perguntando se tem como fazer um engobe em casa. O engobe, assim, o engobe que eu gosto, que eu uso aqui no ateliê, é um engobe primitivo. Então, nada mais é que eu pego a argila de outra cor, né? Então, eu fiz a peça na branca, eu faço o engobe, que é como se fosse uma barbutina, da terracota. E vice-versa. Então, se eu faço a peça de terracota, eu tenho engobe branco, se eu faço a peça de branco, eu tenho a terracota. Tem outras cores de argila, eu tenho o engobe aqui creme, que foi uma argila que eu comprei uma vez e tirei um pouquinho e fiz, né? É uma barbutina, o engobe nada mais é que uma barbutina. Só que aí você tem que peneirar, deixar ele mais fino, né? Porque na hora que você for pintar a peça, não ficar pedrinhas, essas coisas, tá? Então, assim, o engobe primitivo é assim. Aí existe o engobe industrial, tá? Eu não uso aqui no ateliê, que é, na verdade, a base é a argila, só que eles colocam corantes minerais para dar cor. Então tem o engobe azul, tal, que é diferente do esmalte, tá? O esmalte ele tem a base vidrada, ele tem quartzo, então ele vidra, né? Fica brilhoso. O engobe não. O engobe, quando você aplica ele queima, ele fica opaco. Tá? Que é, na verdade, esse engobe industrial, que é a argila com o corante, ele fica opaco, porque ele não tem a base vidrada, tá? Mas é interessante também. Responde anterior. Tá. Deixa eu ver a Regina. Tereza Cristina, tenho dúvidas no espaço necessário para trabalhar com argila. Tereza, quanto ao espaço para você trabalhar com argila, meu, qualquer canto que você tiver, você vai precisar, a estrutura que você precisa, né? Como se fosse um pequeno ateliê, é um cantinho com uma mesa, tá? E uma prateleira para você colocar as peças que estão sendo produzidas, ou que vão para secagem, tá? Então, é isso, é um canto. Eu tenho um aluno aqui que mora em apartamento, separou um cantinho lá com a mesa, produz as peças dele lá, não tem o forno, porque no apartamento não dá. Já tive pessoas, clientes que eu fiz forno para queimar no apartamento, né? Mas, assim, apartamento tem essas limitações. Esse meu aluno, ele faz as peças lá também, traz, eu queimo a parte para ele, cobra, queima tal, ele comercializa essas peças também, tá? Então, assim, qualquer canto que você tiver com uma mesa, você vai ter as ferramentas ali e tal. É um ateliê, tá bom? Obrigada. Então, Tereza, você está perguntando do forno de raku, né? Quanto eu vendo aqui? Eu vendo esse forno por R$ 2.800, tá? Eu fabrico ele, eu deixo ele pronto por esse valor. Ele vai tudo, só não vai até a pinça para tirar a peça, né? No caso do raku, ele só não vai o bujão de gás, tá? Mas ele vai completo, com a placa refratária, ele vai completinho, tá bom? Se você se interessar, entre em contato por e-mail, tal, falando que tem interesse pelo forno. Ok? Aqui. Mara Regina, obrigado, Mara. Maria Margarete, obrigada. As bijus que são peças pequenas, como você coloca no forno? Ô, Mara, então, as bijuterias, deixa eu pegar uma aqui para mim te falar. Então, assim, as bijuterias, ó, tá vendo? Então, ela tá aqui atrás, não é esmaltado. Tá? Então, assim, qualquer peça de cerâmica, ela tem que ter, a maioria delas, né, tem que ter uma área sem esmalte, tá? Porque é onde vai ter o contato com a placa refratária e não grudar, tá? Porque se o esmalte fundir, encostar em alguma coisa, ele gruda, e aí você não solta mais, tá? Então, essa peça aqui, ó, tá vendo a biju? O que eu faço? Então, né, eu falei no começo, vou falar novamente. Eu fiz essa peça, quando ela estava bem seca, eu coloquei ela na câmara do forno de raku.
para fazer alta temperatura, porque em cima da placa, se eu vou chegar no Haku a 1000 graus, embaixo da placa passa de 1200. Então, assim, eu não cheguei nem a fazer a monoqueima nela. Eu já faço a primeira queima em alta nas bijuterias, porque elas não estouram. Elas são pequenas e finas, ela é bem seca, não tem problema de estourar. Então, a câmara do meu forno de Haku fica lotado com essas pecinhas aqui. Ó. Aí eu faço a alta temperatura nela, sem esmalte. Tá? Aí depois que ela, né, esfriou tudo, o que eu faço? Eu passo o esmalte da cor que eu quero nela, né, como está aqui, e aí coloco nessa parte de baixo para queimar assim ó, na placa. Tá? Ela fica assim ó, na placa. Aí chega na temperatura, o esmalte fundiu, acabou. Esfriou o forno, eu tiro, está pronta a peça. Ó, esmaltada na cor que eu passei o esmalte. Ok? Deixa eu ver aqui. Arlete está perguntando 1 quilo de argila, quantas bijuterias você faria? Arlete, com 1 quilo você faz muita bijuteria. E assim, é quase nada de argila. É muito pouca argila que você vai usar, tá? Você vai seguir a aula de bijuteria, você vai ver a quantidade. Sabe, é uma plaquinha fina, né? É muito pouco. Então, 1 quilo assim, você vai fazer muita bijuteria, ok? Meu consultório localizado numa área comercial. Será que poderei usar o forno de Haku normalmente? Tem um quintal livre de 10 por 10. Eliana, essa questão, né? Você está falando que o seu consultório está numa área comercial. Isso depende muito da região, da cidade. Eu, assim, aqui em Valinhos, eu tive meu ateliê em áreas comerciais, né? Fazia queima no quintal. Porque, assim, o Haku, ele faz a fumaça. Mas, assim, quando você coloca a peça na serragem, que ela pega fogo e faz essa fumaça, menos de 10 minutos você já está apagando esse fogo. Tá? Então, assim, é rápido. Né? Mas depende, né? Eu já tive amigos que fazem queima de Haku e tal, e teve problema com vizinhos, tal, né? De reclamar da fumaça tal. Então, isso aí é meio depende muito da sua vizinhança tal. Mas não é nada que fica lá queimando muito tempo. Como eu disse, eu nunca tive problemas. Hoje eu estou numa chácara, tal, então não tem problema. Mas eu já tive meu ateliê em vários lugares. Já tive meu ateliê no centro da cidade, em Campinas, em Valinhos. E sempre fiz o Haku, sempre fiz essa fumaça rápida. Então nunca tive problema, né? Mas nunca se sabe, né, Eliana? Espero que não tenha. Quero aprender a fazer o forno de Haku. Mara Regina, é só acompanhar o curso, né? Vai ter passo a passo, a construção do forno, a esmaltação da peça para Haku, a queima de Haku, vai ter, né, antes da queima de Haku, vai ter passo a passo, como fazer a monoqueima, né, que é a primeira queima da cerâmica, no forno de Haku também. Então, assim, eu estou construindo aulas totalmente explicativas de como usar esse forno da melhor forma possível, absorver o que você pode ao máximo desse forno, tá? Que é o que eu faço aqui, né? Como eu disse, até a câmara do forno eu uso essa energia, essa temperatura que chega alta lá embaixo, eu estou sempre usando, estou com as bijuterias lá sempre queimando, tá bom? Eu quero aprender. Orlete, eu estou em Valinhos, São Paulo. Elielson, questão. Oi, Elielson, obrigado aí pela presença. Obrigado aí por estar fazendo o curso aí, Mão de Barro. Essa questão da ansiedade, eu muito identifico, devido à depressão no momento, sem pergunta. Só agradecimento. Elielson, essa questão, né, da ansiedade, sabe, isso eu, por experiência própria, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com esse material, me curou, né? Então, é automático, né? Não tem,
Então, qual forno queimar as xícaras e tigelas? Arlete, então assim, né, eu expliquei que a questão do forno de Haku, né, da queima do Haku, não é interessante a gente fazer utilitário. Mas ele não é interessante fazer utilitário na queima do Haku. Tá? Então você pode usar o forno de Haku para fazer utilitários. Você só não pode fazer a técnica. Então, só para deixar claro, está lá a placa, né, que eu vou chegar a 1000 graus nas peças. Eu faço muito isso aqui. Então, tem peças que não vai ser Haku. Eu não vou tirar ela com a pinça e colocar na serragem e depois na água para dar todo o efeito peculiar do Haku. Eu deixo lá esfriando, tá? Coloco um esmalte um pouco mais grosso também, tá? Então, assim, você pode fazer o utilitário. Se a sua intenção é fazer só peças utilitárias, é só não fazer o Haku. Não tirar a peça do forno e jogar na serragem, fazer o processo do Haku. É só deixar a peça lá e esfriar, acabou. Às vezes eu faço aqui só esmaltação no forno. Só que assim, quando você vai fazer esmaltação, você tem que lembrar que as camadas de esmalte é maior. Então, a grande questão da cerâmica é o quê? Da esmaltação. Você esmaltou, né, essa peça e precisa chegar naquela temperatura de fusão, independente se é um forno a lenha, se é um forno a gás, se é um forno elétrico. Tá? Muita gente usa o forno elétrico. O forno elétrico ele tem as facilidades, né? Não vou desfazer desse equipamento. Né? Ele tem as facilidades. Só que assim, é um forno caro, é um forno com um custo muito alto, né? Mas é um forno que você coloca as peças lá para queimar e vai fazer compra no supermercado, porque ele tem né, ele tem um controlador que quando chegar na temperatura que você colocou, ele desliga e depois esfria. Né? Tem essas facilidades também. Mas é um forno caro, né? Um forno novo, aí você vai achar de 15 a 20 mil reais. Tá? Então, né? Eu, particularmente, tá, já tive e tal, e só pelo custo de queima, né, do tanto que gastava de energia, eu acabei me desfazendo dele. Tá bom? Vou ver aqui. Tem um forno artesanal, ok. Ô Maria, você está falando que tem um forno artesanal, a lenha e tal. Tudo é temperatura, como eu disse anteriormente. Se seu forno alcançar a temperatura de fusão do esmalte, não tem problema nenhum. O forno a lenha ele tem algumas características, né? Então, assim, pode acontecer alterações na coloração do esmalte pelo fato da lenha. Tá? Então, a lenha, ela pode, dependendo do tipo de lenha que você usa, ela pode emitir algumas químicas, né, algumas substâncias que pode ter essas alterações no esmalte. Mas é muito legal, eu tenho amigos, né, que fazem queima-lenha esmaltada, meu, e é muito legal, assim, eles trabalham muito esse efeito da madeira, né, que nem tem aquela queima o anagama, tudo bem, que chega numa temperatura muito alta, mas no meio da lenha, né, e dá, assim, efeitos maravilhosos, né, é muito legal, que é feito lá em Cunha, né, essa queima é muito característica lá de Cunha. Então, assim, a grande questão da cerâmica, independente se é monoqueima ou se é esmaltação, é a temperatura. Tá? Então, se o seu forno a lenha chegar a, no mínimo, 980 graus, que é a fusão do esmalte de baixa, não tem problema nenhum. Só tem que ter em mente essa questão das alterações. Mas é como eu disse, pode dar efeitos peculiares, é maravilhoso. Eu adoro esse tipo de coisa, né? Tanto é que o Haku eu sou apaixonado. Aqui. Edson Júnior, muitas aulas. Parabeniza, é possível assar panelas, xícaras, etc., em forma popular? O Edson Júnior está perguntando se é possível, né, queimar panelas no forno popular. Esse forno popular, Edson, ele é indicado só para fazer a queima do biscoito, tá? Então, assim, né, uma coisa, as informações que eu tenho tal. Panela é meio complicado, né? Que nem tem as paneleiras lá do Espírito Santo e tal. A panela delas, além do tipo de argila, que é muito característico daquela região, que aguenta certas temperaturas focadas, passa por um tratamento e tal, né?
Então, assim, na maioria das vezes, a maioria, né, das argilas não é indicado fazer panela, tá? Porque qual que é o problema da panela? Aquela chama azul do fogão, na panela, ela pode chegar a 1500 graus focado num ponto. E como a argila está sempre em movimento, né, retraindo ou não, ela vai trincar, ela vai quebrar. Né? Eu tinha 3 panelas até lá do Espírito Santo, né, das paneleiras, e 2 quebrou, né, na hora fazendo a comida. Não é indicado cerâmica na chama azul. Então, assim, vou fazer um teste. Coloque, se for o fogão normal, você coloca uma chapa de aço inox, tá? Ou uma pedra refratária para quebrar essa chama e a panela em cima, tá? Aí você consegue fazer. Essas panelas, no forno a lenha, por exemplo, né, no forno, não tem problema nenhum, porque a chama do forno a lenha é diferente, não é aquela chama azul, né? Então ela distribui, ela esquenta a panela por igual, aí não tem problema. Agora, o fogão nosso, padrão, a gás, né, com aquela chama azul, ele já é perigoso, não é indicado para queimar cerâmica. No forno popular, você vai chegar no biscoito, né? Então, assim, depende da argila que você está usando, né? Dá até para fazer esmaltação nesse forno popular, mas ele é pequeno, né? Então não cabe muita peça, que nem a esmaltação não pode encostar uma peça na outra, né? Dá para fazer esmaltação por quê? Ele chega na temperatura de fusão do esmalte, mas é um forno pequeno. Eu indico esse forno popular, né, que eu tenho vídeo lá postado, só para fazer a primeira queima, biscoito, e cabe muita peça, então dá para fazer o biscoito tranquilamente nele, ok? Ensina técnica de vitrificação. O Daphne, vai ter, né, dentro da aula, tem a técnica da esmaltação, que é, na verdade, a pintura vidrada, né? Então, assim, vai ter essa técnica ensinada, né, que é o raku. Aí, né, como eu disse, entre o raku e uma esmaltação é só questão de você tirar, jogar na serragem na água é raku, se você deixar esfriar no forno é esmaltação, tá bom? Então, dentro do curso vai ter sim, tá? E tudo focado no forno de raku. A proposta é essa, é custo baixo. Você tem um ateliê com custo baixo, tá? Com custo interessante. Essa é a proposta, que é o que eu faço aqui no meu ateliê. Eu faço minhas peças, vendo minhas peças, dou aula, sobrevivo da minha arte com custo baixo. Porque se eu não tivesse achado essa opção, né, quando eu comecei a trabalhar com cerâmica, acho que eu teria desistido, porque tudo era muito caro, né? Um forno de 15 mil reais, elétrico e tal. Aí eu acho que hoje, né, nem sei como seria, né? Mas como eu achei essas opções, né, com custo baixo, barato, fácil de produzir, que nem o forno de Raku, eu mesmo faço. Então, assim, achei viável, né? E como eu já trabalhava com arte, com outros tipos de material lá atrás, cerâmica me apaixonou, né? Esse contato com esse material vivo me atraiu de uma forma que, né, mudou a minha vida, né? Maria Margarida está perguntando sobre o curso. Clica lá no link lá do curso, que aí tem todas as informações. Lá é muita coisa. Você vai ver. Nossa, Vou postar o link nos comentários. você vai postar? O Luiz está falando aqui que vai postar o link nos comentários. Aí, quem tiver dúvida, entra lá sobre o curso. Uma coisa que eu queria falar aqui quanto ao preço, né, quanto ao valor do curso, o valor desse curso, com todos esses módulos e ainda o forno de Haku, né, essa, né, técnica de ensinar a fazer o forno e usar, é quase o mesmo valor de um mês de aula aqui no meu curso presencial. Então, assim, vale muito a pena. E meu aluno da aula presencial, ele não aprende a fazer o forno, né? Então, assim, questão de custo-benefício é muito interessante, vale muito a pena, tá? Aí, né, lógico, vocês que vão decidir isso, mas é muito legal. Então, tenta agilizar um pouquinho, tem muita pergunta. Tá bom. Deixa eu ver aqui, porque subiu tudo. Onde fiz, blá, blá, blá. Edson, já respondi.
A Regina está perguntando da placa refratária. Regina, tem uma empresa... Se você colocar na internet, você vai achar várias opções, tá? Mas tem uma empresa aqui na região de Campinas, é uma cidade do lado de Mogi Guaçu, que chama Estiva, tá? Estiva. Tem uma empresa que chama Estiva Refratários. Essa Estiva Refratários, ela fornece refratário no Brasil inteiro. O preço é melhor, né? Aí entre em contato lá, vê as possibilidades. Quando eu vou comprar essas placas, eu vou lá. Como eu moro não muito longe, eu vou lá tal, e compro várias placas lá. Mas assim, na internet, se você achar que é difícil, não ter uma negociação lá com a empresa, na internet você acha muitas opções, tá? O pessoal usa essa placa também para fornos de pizza, essa placa refratária, tá bom? Então você acha bastante coisa na internet. Com relação ao forno, quais medidas? Você ensina a técnica de identificação. O Edson está perguntando o custo do forno. Entra lá no link, Edson, que aí vai do curso. Entra lá no link que vai ter as informações lá. Mara Regina, comprando o curso com você, muita prazer, Super Dix. Mara Regina, gratidão aí, tá, por estar participando aí do curso. Obrigado mesmo. O Arlete, está perguntando aqui, né? Você está falando que para adquirir o forno comigo é caro, né? A intenção de eu do curso, né, da aula, de eu estar ensinando a fazer esse forno, é isso, é para baratear o preço. Vai depender muito, né? Se você for fazer o forno, vai depender muito de onde você vai comprar os materiais, né? É interessante você pesquisar. No vídeo eu indico alguns lugares que eu compro, mas também não sei, né, se pode ter valores menores em outros lugares, então é interessante você pesquisar. Mas você fazendo esse forno, eu vendo a R$ 2.800 aqui esse forno. Se você for fazer, tá, eu acho que no máximo você vai gastar aí R$ 1.300 para construir esse forno, tá? No máximo, tá bom? Né? Isso assim é o que eu falei. Pesquise materiais, não é o material que você vai usar. Então vamos falar que você pede para um serralheiro fazer a estrutura, tá, de metal, de aço inox. Ele faz a estrutura de tela-moeda. Você vai precisar de 4 metros de manta refratária, tá? 5 metros de arame de resistência. Aí você pode fazer você mesmo as bolachinhas de argila, tá? Para amarrar esse forno, é só isso. Você amarra essa manta com essas bolachinhas e com esse arame, a manta, tá bom? Então, assim, né, essa é a proposta, é baratear o preço, tal. Então, por isso que eu estou postando isso aí tudo, né, para as pessoas que têm interesse em fazer. Noemi, muito obrigado aí pela participação. Daphne, obrigado. Se tiver mais perguntas, pode mandar por e-mail que a gente responde. Tá bom, Dislene está perguntando, né, da questão da trinca aí quando a peça está secando. Dislene, com a mesma argila que você fez a peça, você vai fazer uma barbotina um pouco mais grossa do que a normal, só que ao invés de você usar água, você usa vinagre, tá? E aí passa nessa trinca e não vai ter problema nenhum, tá bom? O vinagre faz entrar num processo, faz a argila entrar num processo químico que ele vira uma cola, né? Vira uma pasta assim colenta, mais colenta do que a barbotina com água, tá? Então assim, quando ela está seca, a solução é usar argila com o vinagre para peça seca, tá? Peça biscoitada, quando aparece trinca, você vai passar só o caulim e aí tem que passar o esmalte em cima para cobrir esse caulim, tá bom?
Porque o caulim, ele não funde em temperatura nenhuma, tá? Elielso está perguntando se existe um tempo de validade da placa refratária. Não. Elielso, geralmente essas placas, né, como ela recebe muita temperatura e muito, né, choque térmico, na maioria das vezes elas trincam, tá? Então elas quebram. Isso é normal, tá? Principalmente no forno de Haku. Isso pode acontecer em qualquer forno, mas principalmente no forno de Haku. Imagina um forno tá 1.100 graus, a gente abre ele para tirar as peças. Ele recebe um ar mais gelado, né? Então, assim, pode acontecer de trincar, tá? A minha placa aqui do meu forno, se bem que faz muitos anos que eu uso, mas ela parece um mosaico, né? Aí eu vou montando ela ali em cima dos pinos tal, para poder usar. Isso é normal acontecer, porque é um material, por mais que seja refratário, é um material que chega numa temperatura muito alta. E é um mineral, né? Então ela pode quebrar. E não existe metal que suporte isso, porque o metal ele tem uma elasticidade. Mas ele, qualquer tipo de metal que você colocar, ele vai derreter, tá? Uma temperatura dessa, ele vai derreter. Ok? Noemi, tá em construção os vídeos, mas em breve já estará lá no curso a construção do forno, como usar esse forno, né? Tudo vai estar certinho, como usar para a primeira queima, para a esmaltação. Logo, logo já está lá, tá bom? Então, vai acumulando peça aí, vai fazendo bastante peça. Se você for aluno aí do curso, vai acumulando para quando estiver pronto, você já tiver, né, já faz uma fornada de biscoito no forno cheio e depois vai fazendo o raku devagar, vai esmaltando, tá? Então, assim, vai acumulando peça aí. Vai sair sim, já tá em finalização o vídeo já. Olha. Gente, obrigado. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Se ficou alguma dúvida ainda, mande por e-mail, tá? Eu vou responder o mais breve possível, tá? Gratidão mesmo, tá? Para quem adquiriu o curso, para quem não adquiriu, gratidão por estar aí participando também dessa aula ao vivo. E obrigado, tá? Então, assim, vale muito a pena, tá? O que eu tenho a dizer é só isso. Vale muito a pena por vários motivos, tá? Independente se você vai querer, né, ganhar dinheiro com isso, se você vai fazer só para passar o tempo, se vai fazer só para estar bem. A argila, assim, é um material vivo, né, cansei de falar. Quem tem contato com esse material sabe do que eu estou falando, né, que vale muito a pena por vários fatores. Tá bom? Então, gente, gratidão. Até a próxima, então. Tá bom? Tchau.